Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com. E eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Como vocês devem estar reparando aqui, sem cenário no fundo, estou em quarentena com a minha família, espero que vocês também estejam se cuidando nesse momento complicado que a gente está passando, mas ainda assim estou trabalhando aqui, tentando trazer algumas informações sobre o Vasco para vocês. Já fiz a análise aqui do Ramon, novo treinador do Vasco, que foi anunciado na última semana, e além dele, o Vasco pode ter algumas outras novidades na reapresentação da equipe que vai acontecer no fim do mês. O clube está em recesso, os jogadores receberam férias de 20 dias, só retornam depois do dia 21 de abril, tanto os jogadores quanto comissão técnica e até os funcionários do clube. Uma paralisação em razão do coronavírus e que afetou também alguns jogadores em relação aos contratos. O Vasco não tem nenhum atleta em fim de contrato, o Vasco não contratou ninguém só para o campeonato estadual, mas pode ter o retorno de 3 jogadores que foram emprestados a outras equipes e terão seus vínculos encerrados no fim desse mês, ou seja, dificilmente voltarão a atuar pelos clubes em que eles foram emprestados e voltarão a ter vínculo com o Vasco a partir do próximo mês. São os casos, por exemplo, do lateral direito Rafael França, que foi emprestado ao Paraná no início da temporada, disputou 4 jogos só pelo tricolor paranaense, vinha sendo reserva da equipe, foi muito pouco utilizado, inclusive nos 4 jogos que ele fez, o Paraná não venceu nenhum, foi um empate, 3 derrotas com ele em campo. O empréstimo dele se encerra agora no fim de abril. Ou seja, por mais que o Vasco não tenha interesse em utilizar ele no segundo semestre, ele vai voltar a ter contrato com o Vasco, inclusive ele tem vínculo até o fim desse ano. Rafael França, para quem não lembra, é um lateral direito de 22 anos de idade, disputou poucos jogos pelo clube como profissional, mas fez parte daquela geração que revelou Matheus Vital, Evander, Douglas Luiz, Hugo Borges, Alan Cardoso. Rafael França até agora pelo menos não conseguiu se firmar como profissional em nenhuma equipe. No Vasco foi pouco utilizado e no Paraná também. Inclusive, outro jogador que vai voltar a ter contrato com o Vasco a partir de maio é o Caio Monteiro, que também fez parte dessa geração 97, 98 do Vasco, que teve um sucesso na base. O Vasco emprestou ele ao Boa Vista no início da temporada para a disputa do Campeonato Carioca, mas ele sequer foi aproveitado pelo treinador, não entrou nem no decorrer dos jogos, ele não chegou a ganhar nenhuma oportunidade, ao contrário do Guilherme Costa, que é outro jogador que vai voltar a ter vínculo com o Vasco, que disputou 3 partidas pelo Boa Vista só também no Carioca. Inclusive, na terceira ele sofreu uma lesão grave no joelho, rompeu os ligamentos e vai passar o restante da temporada sem atuar. A lesão dele requer ali pelo menos 6, 8 meses de recuperação, ou seja, dificilmente vai voltar a jogar ainda nessa temporada. Então a gente tem o Rafael França retornando, voltando a ter contrato com o Vasco, o Caio Monteiro voltando a ter contrato com o Vasco, mas depois de uma passagem muito ruim pelo Boa Vista, onde não foi aproveitado, e o Guilherme Costa voltando a ter contrato com o Vasco, mas ficando até o fim da temporada sem atuar. Um jogador que já vinha perdendo espaço, surgiu muito bem ali também nas categorias de base, é um pouco mais velho. O Guilherme já está com 26 anos de idade, foi camisa 10 da seleção sub-15, sub-17, era uma grande promessa, inclusive na despedida do Pedrinho em 2013 contra o Ajax, ele fez a estreia dele como profissional, parecia que seria uma passagem de bastão ali, 2 canhotinhos, meias, um encerrando a carreira, outro começando, mas a verdade é que ele só voltou a ser aproveitado em 2017, chegou inclusive a fazer alguns bons jogos junto com o Paulinho e o Paulo Vitor, todo mundo cria da base. Em 2018 ele chegou a ser titular no Carioca em alguns momentos, mas perdeu espaço, foi emprestado para o Vitória, para o CRB e não rendeu em nenhuma equipe, assim como não vinha rendendo no Boa Vista antes de sofrer essa lesão. A diferença entre os 3 aqui é que o Rafael França tem contrato até o fim da temporada e tanto o Guilherme quanto o Caio Monteiro têm vínculo com o Vasco até o fim de 2021, ou seja, tem mais 1 ano e meio de contrato com o Vasco. O Ramon está no Vasco desde 2018, não conhece alguns desses atletas. Rafael França no ano passado, por exemplo, ficou treinando em separado junto com o Ribamar, Bruno César, exatamente no trabalho que era comandado pelo Ramon. Então esses atletas, com exceção do Guilherme, é claro que está lesionado, devem ser reavaliados pelo Ramon, novo técnico do Vasco, para ver como vai ser a utilização deles no restante da temporada. Eu cheguei a mandar mensagem para o André Mazuco, diretor de futebol do Vasco, mas não obtive resposta até pelo menos a gravação desse vídeo aqui, em relação se já tinha sido conversado o que seria feito com esses jogadores, como seria
tratado um empréstimo, a utilização desses atletas no restante da temporada. Assim que ele me der um retorno, eu atualizo para vocês aqui no vídeo, lá no blog. Lembrando que o Vasco tem outros jogadores emprestados, mas o contrato vai até o fim da temporada. O Bruno Cossenday, por exemplo, está cedido ao CRB até o fim da Série B. O Dudu Meia, que surgiu muito bem no início da temporada passada, também está emprestado ao mesmo Paraná, onde o Rafael França estava atuando, e também até o fim de novembro. Então o Vasco tem outros atletas emprestados, mas que não voltam a ter vínculo agora com o Vasco. Bom, galera, as informações que eu tenho são essas. Tendo alguma novidade, eu volto a aparecer aqui no canal para trazer as informações, atualizo o blog. Então deixo o convite aqui para você se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar seu like e deixar seu comentário também. Você utilizaria algum desses 3 jogadores, no caso 2 jogadores que o Guilherme está lesionado, no Vasco em 2020? Aguardo seu comentário. Saudações e até a próxima.